Boa noite a todos, meu nome é Pedro, sou o vice-presidente da Abrapeb. Em alguns minutos começaremos nossa live do Setembro Amarelo com a voluntária do CVV, a Sandra. Um minutinho que a gente vai começar, pessoal. Vamos lá. Boa noite, Sandra, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo bem? E você? Tudo bem também. Vamos aguardar um minutinho só, que o doutor Alexandre está entrando para integrar nossa live também. Tudo bem? Ok, ok, sem problema. Vamos aguardar. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se o doutor Alexandre entrou já. Agora sim, o doutor Alexandre também entrou na live aqui. Olá, Vamos ver tudo se ele. bem? Bem, Boa Alexandre, noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui. Olá, Pedro. Olá a todos que estão nos assistindo. É um dia muito importante. Hoje temos uma convidada importantíssima que vai conversar com a gente com um tema também muito relevante e muito importante para aqueles que também trabalham com o bullying, né? perfeito, perfeito. É, quero agradecer a todos que já estão assistindo aqui a nossa live da Abrapeb. Queria dar boa noite a todos que estão assistindo, a todos que vão participar dessa live, a Sandra, o Alexandre. E vamos lá, pessoal, vou fazer uma breve introdução sobre essa live. Eu primeiro apresentar a Abrapeb, né? Para quem não conhece, nós somos a Associação Brasileira de Prevenção e Enfrentamento ao Bullying. Estamos atuando aí desde mais ou menos do começo do ano em favor dessa causa. E dentro desse cenário, o Setembro Amarelo é um assunto que coincide diretamente com o bullying, com o cyberbullying. Então, nos vimos na obrigação de tentar falar um pouquinho sobre essa temática, certo? E hoje ainda, que é um dia super importante, que é o dia 10 de setembro, né? Como a Sandra bem me alertou hoje durante o dia, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, vou apresentar a nossa convidada de hoje, é a Sandra Moraes. Ela é voluntária do CVV, psicóloga, atua com psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta floral. Certo, Sandra? E, Queria apresentar também o nosso presidente da associação, o doutor Alexandre, que vai acompanhar nossos trabalhos aqui, interagindo com a gente. E vamos lá para a primeira pergunta para a Sandra aqui. Primeiro, Sandra, antes de começar a nossa primeira pergunta, dê as boas-vindas para o pessoal. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, que não é um tema fácil, né, para se conversar, mas que é extremamente importante, né, falar sobre a prevenção do suicídio. Né? Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Alexandre, quer dar uma boa noite pro pessoal? Pessoal, hoje, claro que o tema é um tema importante, é um tema de extrema relevância para a educação, para quem trabalha com bullying e para a sociedade no geral. Precisamos, claro, tratá-lo com cuidado e com seriedade. Porém, é um dia muito feliz, porque sempre que nos é possível tratar do tema e trazer informação e trazer pessoas que são capacitadas e que têm conhecimento de causa, sempre é uma enorme felicidade aqui para a Abrapeb.
Falo em nome, acho que de todos os membros, porque sempre é muito, muito, muito bom ter convidados que nos agreguem informações. Por isso eu fico muito feliz com a presença da nossa convidada, fico feliz com a pertinência do tema calhar com o dia, e acho que daqui por diante teremos boas informações, teremos informações reais, e abriremos também para quem está aqui nos assistindo a possibilidade de fazer perguntas. Então, aproveitem, vamos aproveitar, beber informação direto da fonte. É isso aí. Então, Sandra, começando o nosso bate-papo aqui, vamos para a pergunta que acho que muita gente não sabe. O que é o CVV? Como funciona o CVV? Para que ele serve, né? Explica um pouquinho para a gente. Certo. Você tem razão, né? Apesar de ser uma instituição antiga, né? No Brasil ela está desde 1962, então já é quase 60 anos, né? De trabalhos prestados na comunidade. Ainda tem muita gente que não sabe, não conhece o nosso trabalho e não sabe como é que funciona. Então, o CVV ele existe para prestar apoio emocional, né, que é a gente poder acolher, né, prestar uma escuta ativa, né, para quem não tem com quem conversar, para quem precisa desabafar, para quem está guardando ali algo que às vezes não tem mesmo com quem falar, né, ou percebe que as pessoas não conseguem compreender, né, o que está se passando com ela naquele momento. Então, o CVV existe para isso, né? A gente acredita que quando a pessoa está em sofrimento, o fato dela poder falar sobre isso diminui essa tensão, diminui essa angústia, essa ansiedade, e proporciona aí esvaziar um pouco desse copo, né, para que ela consiga reavaliar muitas vezes as questões, né, pelas quais ela está passando. Então, esse é o trabalho que a gente faz também de prevenção ao suicídio, né, porque a pessoa tendo a oportunidade de falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, isso diminui, né, esses pensamentos suicidas, né, tudo isso que ela pode estar vivenciando naquele momento. Compartilhar com alguém, dividir isso, ajuda bastante. Perfeito. E esse mês do Setembro Amarelo, o que ele representa para o CVV? Para quem não sabe, né, o Setembro Amarelo ele ganhou esse nome porque é o mês de prevenção ao suicídio, né? E o que ele representa para a instituição CVV e para as vítimas, né, para as possíveis vítimas futuras de um caso de suicídio? Olha, o Setembro Amarelo, né, hoje a data que foi instituída pela Organização Mundial da Saúde como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, porque é um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade, né? A gente tem muita dificuldade em falar sobre esse tema, e aí existem muitas questões que envolvem o tema e que dificultam, às vezes, a compreensão do que de como acontece isso, o que a gente pode fazer, né? Como que eu posso perceber alguma coisa e provavelmente, né, se for possível ajudar a alguém. Então, o Setembro Amarelo, ele é para essa conscientização, né, para que as pessoas ouçam sobre esse assunto, que a gente desmistifique, né, o suicídio, e que a gente fale da prevenção, da valorização da vida, né. Então, esse mês o CVV fica muito em evidência, né? Desde 2015 ele começou essa campanha, né? E hoje a gente tem a sociedade toda envolvida, né? Fazendo ações, programando essa conscientização maior nos seus ambientes de trabalho, nas escolas, né? A gente vê muito movimento. Nesses 2 últimos anos, a gente não tem feito, né, muita coisa por conta da pandemia, né, mas
nos anos anteriores a gente fez, né, teatro, fazíamos várias palestras, né, presencial em empresas, em escolas, nos lugares, né, que nos chamam para estar falando, para estar conversando sobre o tema. Então, o mês, né, de setembro, ele dá essa visibilidade maior para esse tema, tá? Certo. E para quem ainda não conhece o trabalho do CVV, como ele é desenvolvido? Como que funciona? Existe um telefone? É um atendimento pessoal? Como que são voluntários? São profissionais contratados? Explica um pouco para quem está assistindo como que é o funcionamento do CVV. Sim. O CVV trabalha só com voluntários, né? Nós não temos profissionais, que a gente, apesar de eu ser psicóloga, né? E a gente ter outros profissionais no nosso voluntariado, qualquer pessoa pode ser voluntário, né, do CVV. O que se exige é que seja maior de 18 anos e que faça um curso de preparação, né, porque a gente precisa estar preparado para poder dar esse apoio a outra pessoa, né? Então, você precisa ter uma disponibilidade de tempo aí, né? Porque nós fazemos esse plantão semanal de 4 horas, né? E tem muito calor humano, vontade de ajudar o outro. Né? Então, é o que a gente precisa. O trabalho, ele funciona através do telefone, né? Hoje a gente tem o número 188, que é nacional, e a pessoa pode ligar de qualquer aparelho, né? A ligação é gratuita, não, mesmo de celular, né? Não tem custo nenhum a ligação. O nosso trabalho ele é totalmente sigiloso, então a gente não tem formas de identificar ninguém que nos liga, a gente não tem nenhum tipo de identificação, né? E a pessoa também não precisa se identificar, não precisa dizer nada, né? O nome dela, nada que ela não queira. Ela vai falar, compartilhar com a gente o que ela quiser naquele momento, o que ela sente que precisa falar. A gente também, nós temos um site, né, que é o cvv.org, entrando no site, você pode acessar tanto o telefone, pode acessar o chat, também pode nos mandar e-mail, e nós temos lá também a relação dos postos que atendem presencial, né? Atualmente não, por conta da pandemia ainda, por estarmos nessa restrição, mas alguns postos atendem presencialmente também, em determinados horários. Então, são todas essas formas de ajuda, né, que a gente disponibiliza. Certo. Até antecipando, uma das nossas diretoras aqui da Abrapeb, a Marissa, que ela é psicóloga também, ela tinha enviado uma pergunta para a gente fazer, que é em relação ao treinamento dos voluntários, né? Existe, então, um treinamento. Para você ser voluntário, você vai passar por um treinamento, você vai para esse atendimento de uma forma já preparada para aquilo que você vai receber, certo? É necessário, né, Pedro? Porque você vai lidar com a outra pessoa, com o sentimento dela, com a dor dela, e a gente precisa estar preparado para isso, né? E é assim, esse curso, a gente sempre frisa que é o primeiro passo para você entrar no CVV, porque o voluntário ele está em constante aprimoramento, né? Que nos ajuda, em primeiro lugar, nesse autoconhecimento, para que a gente perceba as nossas dificuldades, aquilo que a gente, né, precisa melhorar para poder prestar cada vez mais um ótimo serviço para outra pessoa, né, que nos procura. Então, é essencial ter esse treinamento. A gente tem um curso, né, que a gente chama de preparação, que ele dura em torno de 10 a 12 encontros, né, onde a gente passa toda essa filosofia do trabalho, a gente vai construindo isso junto com os candidatos, e ao final, aqueles que realmente se identificam com o trabalho, porque também tem isso, às vezes a pessoa pensa que é uma coisa e é outra, e às vezes ela não tem, né, não está disponível naquele momento. Só depois dessa primeira fase é que a gente vai para os treinamentos, né, e aí a gente vai trabalhando isso também aos poucos com os candidatos, até eles se sentirem aptos aí a ir para o telefone ou
por e-mail, né, ou no chat, para poder prestar esse auxílio a outra pessoa. Entendi. Acho que a pessoa tem que estar primeiro de bem com ela mesma para conseguir receber e ajudar alguém que está precisando desabafar nessa hora, né? É muito legal. E agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, ele tinha algumas perguntas em mente para fazer. Alexandre. Bom, a gente sabe que, bom, vocês fazem esse serviço através do telefone e a nossa associação, ela trabalha eminentemente com a prevenção ao bullying. Uhum. Então, a minha primeira pergunta é, dessas ligações, né, que pedem auxílio, a demanda envolvendo bullying, ela é grande? Tem esses dados para nos precisar? Olha, Alexandre, a gente não tem dados, assim, não posso te passar um percentual, né, de quantas pessoas, de quantas ligações são referentes a isso, porque a gente não faz, o CVV não faz nenhum tipo de levantamento, né, justamente pelo anonimato. Mas a gente percebe, pela conversa, né, que a gente tem com as pessoas, qual é essa questão, qual é o problema ali que está causando, né, essa dor, esse sofrimento. E às vezes o bullying sim aparece, né? Eu também respondo e-mails, né? E isso aparece muito nos e-mails, né? Que as pessoas nos mandam. Essa situação às vezes, pessoas já adultas que relatam coisas lá da infância, né? Que sofreram na escola, situações de humilhação. E a gente percebe que isso repercute na vida da pessoa, né? Tem um caminho aí, né, que é seguido e que a pessoa sente os efeitos disso tudo, né, que ela passou na infância ou na adolescência. Então, e às vezes é assim, eu já recebi e-mails e ligações de pessoas que falam, que às vezes não conseguem nem falar sobre o que vivenciaram, né, e ali tem às vezes a oportunidade de justamente pelo anonimato, por ser todo a gente ter esse acolhimento, esse trabalho especial em estar ouvindo a pessoa, né, sem julgamento, sem crítica, sem aconselhar, né, a pessoa se sente confortável, muitas vezes, para nos relatar essas situações. E assim, eu tenho conversado com alguns colegas, né, até numa última reunião nossa, esse tema veio, assim, na reunião, porque nós estamos fazendo um plantão na madrugada, né, que a gente chama de corujão, que é das 23, das 23 até as 7 da manhã. E o pessoal tem falado que muitos jovens têm ligado nesse horário da madrugada, né? E às vezes nos e-mails também percebo isso, porque não vem a identificação do e-mail, mas vem o horário, às vezes, que a pessoa mandou, né? Aquela mensagem que ela chegou lá na central. Então, e a gente percebe que às vezes é sempre na madrugada, né? Que as pessoas estão lá solitárias, ou estão pensando, sofrendo, muitas vezes se cortando, né, nesse grau de sofrimento, e aí eles, às vezes, entram, ou às vezes estão procurando na internet alguma coisa, e aí aparece o CVV, aí eles ligam ou mandam um e-mail para saber mais como é que é isso, se realmente tem alguém lá que possa conversar com eles, né, é bem assim que acontece. Ô Sandra, a noite sempre é o momento mais complicado, sempre é o momento, digamos assim, a hora do desespero sempre bate de madrugada, à noite, assim, eu creio que seja o entardecer, seja um momento mais bucólico sempre, né? Então, mas é a madrugada que esses pedidos de auxílio chegam com mais frequência? A gente, sim, né, a gente percebe isso, né, apesar de que durante o dia todo, né, a gente está recebendo ligações de pessoas, né, querendo desabafar, querendo falar do que está acontecendo com ela, mas a gente percebe que à noite, às vezes, né,
Às vezes é um momento onde a pessoa já está sozinha, os outros já foram dormir, está mais tranquila para poder fazer uma ligação, para falar mais à vontade, né? Às vezes a pessoa trabalhou também o dia todo e à noite, né, está mais tranquilo lá, ou tá com insônia, né, não consegue dormir, e aí é um horário que às vezes eles buscam esse atendimento, né, essa ajuda. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse trabalho do CVV, ele é ininterrupto? É 24 horas, 7 dias por semana, ou ele tem horários pré-determinados de funcionamento? Como funciona? Não, o nosso trabalho ele funciona 24 horas, tá? Todos os dias da semana, feriado, Natal, né, Ano Novo, a gente está lá, né? Uhum, Sempre tem os voluntários lá disponíveis. Como eu disse, a gente trabalha em plantões, né, de 4 horas semanais. Então, quando você uhum. entra como voluntário, você escolhe o seu horário, né, o horário que você quer fazer, que você tem disponível para prestar esse auxílio. E aí a gente vai compondo. Hoje a gente está a nível nacional, né? Mas nós já fomos regional, né? Também. Então a Uhum. gente tinha aqui na nossa cidade um número que era um número fixo a princípio. Depois nós passamos para o 141, que aí ampliou um pouquinho mais a região. E agora a gente está no nacional, que é 188. Então a gente atende pessoas do Brasil todo, né? Pessoas que Uhum. estão em qualquer lugar do Brasil que ligam esse número, vai cair numa central, e essa central distribui para o voluntário que está disponível naquele momento, para atender, né? Entendi. E esse voluntário, ele apenas conversa com essa pessoa do desabafo, ou ele não pode aconselhar ela a determinada atitude, nem forçar ela a determinada atitude, ele só apenas está lá para escutar esse desabafo mesmo. Então, essa é uma questão interessante, né? Porque a gente tem a concepção de que para ajudar alguém, eu preciso dizer para ela o que ela tem que fazer. Se ela está me perguntando, ela não sabe, né? É isso que a gente acredita, né? Então, quando a gente vai conversar com qualquer pessoa no nosso dia a dia, se alguém me pergunta a minha opinião, ou me pede um conselho, eu praticamente me sinto na obrigação de falar algo para aquela pessoa, de dizer, pelo menos, né, o que eu acho que ela deveria fazer. E no CVV não é assim que funciona, né? A gente tem uma escuta ativa que a gente fala, né, a gente ouve as pessoas, mas também não é só ouvir a pessoa, a gente participa dessa conversa, a gente interage com a outra pessoa. Mas, por exemplo, a gente não vai dar um conselho para ela, né? Mesmo que ela peça, que ela pergunte, a gente aprende a como devolver isso para ela, para que ela consiga, muitas vezes, perceber que ela tem a resposta para aquilo, né? Que ela está sofrendo há tantos anos. E também a gente percebe assim, seria muita arrogância nossa, né? Achar que conversando com a pessoa ali alguns minutos, ela me falando do problema dela, eu tenho a solução para o problema dela, para algo que ela está sofrendo há tanto tempo, né? E que ela não encontra uma solução. Como é que a gente pode achar que a gente tem a solução para o problema do outro? E muitas vezes a gente acha que tem, né? Que é tão fácil, é tão simples, né? É só aquela pessoa que não está enxergando. E não é bem assim, né? Eu acho que essa é a mágica do trabalho do CVV. Esse acolhimento, essa forma de ouvir essa pessoa, sabe? Primeiro, sem essa necessidade de responder a ela, de dar uma resposta a ela, né? De falar algo que ela tem que fazer. O voluntário não tem essa obrigação. Nós estamos ali para acompanhar essa pessoa no desenvolvimento dela, né? Respeitando o tempo dela, respeitando o que ela tem para falar, sabe? Aceitando ela do jeito que ela está naquele momento. Então, sem julgamento, sem crítica, sem falar o que eu acho, ou falar de outro caso, nada. Né? A gente tem uma atenção exclusiva para aquela pessoa
durante o atendimento. Então, essa é a grande diferença quando você liga, né, para o CVV. É poder ter esse tempo para você. Quem é que tem, gente? Quem é que consegue ter um amigo aí que você possa conversar, sei lá, vamos falar meia hora, sem ser interrompido, sem ser julgado, sem ser criticado, sem falar, não, mas olha, eu acho isso, não, mas você devia fazer tal coisa, sabe, fulano não fez, olha, passou por tal situação e resolveu desse jeito, por que você não faz tal coisa? Então é isso difícil. que a gente ouve todo dia, não é? E lá no CDV é diferente. Essas pessoas encontram um acolhimento diferente. Elas percebem que ali elas podem ser elas mesmas. Elas não precisam de máscaras, né? Elas não precisam se esconder para ser agradável ao outro. Então, ela vai falar aquilo que realmente está machucando, né? Que ela está pensando, que ela está passando naquele momento. E é isso que faz a diferença, né? Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente não tem com quem falar. Não que a gente não tenha, mas talvez que a gente não confie tanto para falar algo, né? Com medo de que, de repente, isso pode voltar contra mim, né? Alguém pode usar isso que eu falei num momento de desabafo contra mim, né? Ou então de se expor a sua intimidade, né? Aí entra o nosso trabalho, que é totalmente anônimo, né? E facilita bastante, eu acho, esse desabafo. Legal. Alexandre, mais alguma pergunta? Tenho. Vamos lá. Assim, a gente sabe que adolescente sempre, depende da idade, a responsabilidade falta, né, em algum momento. Existem adolescentes que ligam lá passando trote, ou alguma situação do gênero, assim, ou não? Olha, existe, vou falar que não, mas assim, é muito pouco, sabe? É muito pouco. Às vezes, quando a gente faz essa divulgação maior, como a gente, né, no Setembro Amarelo, que a gente vai em escolas, tudo, às vezes a gente percebe que é uma ligação, né, de trote. Eu acho que muitas vezes até por curiosidade, para saber, eu vou falar tal história, que será que eles vão me falar para fazer? Eu acho que é essa curiosidade que o jovem tem. E quando a gente percebe que a pessoa está, né, com essa intenção, a gente explica qual é o nosso trabalho ali, por que a gente existe, né? Por que a gente está ali. E a gente oferece essa escuta para eles. Então, muitas vezes, eu acho que isso ajuda eles a se conscientizarem da importância do trabalho, né? Então, acho que é por isso que não temos tanto trotes, não, né? Porque a gente está sempre com esse olhar atento. Se a pessoa está ligando, primeiro que para o CVV não existe trote. Se a pessoa está ligando, alguma coisa, alguma intenção ela tem. Talvez ela esteja precisando de alguma coisa. Então, ela está sondando como é que funciona esse trabalho. Será que não vão saber quem eu sou mesmo, né? Não vão me ligar depois para saber, né? Para falar, para ver como é que eu tô, né? E não, a gente não fazemos isso. Né? O CVV só oferece ajuda para quem busca o trabalho. A gente nunca vai atrás de ninguém, né? Mesmo porque não temos como fazer isso. E assim, quando ligam, né, para o CVV, existe aquela ideia, todo mundo tem aquela ideia de que você já está ali no momento limítrofe da sua vida, né? As pessoas ali ligam só quando estão naquele momento limítrofe da vida, ou quando alguma tristeza um pouco mais forte, né, toma a pessoa de assalto ali de repente. Como essa relação entre tristeza, às vezes entre a vontade suicida? Como é esse enfrentamento? Como é esse acolhimento de vocês? Né, as pessoas chegam já dizendo, para mim deu, olha, tô ligando porque vocês são minha última tentativa, ou chegam, ou são pessoas que ligam com frequência, até chegar no momento que dizem, acho que não deu certo para mim, agora vai. A gente tem todo tipo de ligação, né, dessas que você falou. Tem pessoas que ligam já
dizendo que querem se matar, que não tem mais sentido na vida, né, que chegou no fundo do poço e tal. Tem pessoas que ligam para falar de problemas do cotidiano, de situações que está acontecendo naquele momento. Tem pessoas que ligam há anos para o CVV, porque a gente sabe por que eles nos dizem isso, né? Ah, faz 10 anos que eu ligo para vocês, né? Ou todo dia eu ligo, porque eu não tenho com quem conversar, e aí eu sempre, né, encontro alguém para conversar e tal. Então, são vários tipos de ligação. O que a gente entende, Alexandre, é assim, se a pessoa está ligando e continua ligando, a gente está fazendo a prevenção do suicídio. Porque enquanto ela está triste, se ela está preocupada com alguma situação que ela não conseguiu resolver ainda, preocupada com alguém da família dela, sei lá, com qualquer situação que seja, e ela consegue desabafar sobre isso, a gente está diminuindo esse foco, né? Então, o suicídio, o que acontece muitas vezes? É aquela gotinha d'água, aquilo que faz esse copo transbordar e de repente a pessoa, né, fala, não, agora não dá mais, agora cheguei no meu limite, eu vou tentar o suicídio. Porque a gente sabe que o suicídio é um processo, né, não acontece de um dia para o outro. A pessoa, ela vem vindo de um sofrimento longo, né? Às vezes da infância, como você disse, do bullying. Sim, às vezes sofreu bullying também, aí tem as questões em casa, sei lá, questões de relacionamento, coisas que ela não conseguiu lidar, né? Então, é uma somatória. O suicídio, ele é um processo bem complexo, ele é multifatorial, são várias coisas que influenciam. E às vezes a gente tem a noção, né, tem a ideia de que, foi por tal coisa que a pessoa se suicidou, né? Quando a gente olha, a gente fica sabendo de um suicídio, a gente fala, nossa, o que será que aconteceu para essa pessoa se suicidar, né? Aí alguém fala, ele perdeu o emprego, ou, nossa, foi traído, a mulher abandonou, sei lá, estava com uma doença terminal, sei lá, qualquer coisa. Mas, na verdade, isso é a gota d'água, né? A pessoa já estava no seu limite, aí vem mais uma situação que ela não consegue lidar e muitas vezes ela, né, atenta contra a própria vida. Então, a gente precisa entender que isso é um processo, demora um tempo para a pessoa, porque ela está num sofrimento, ela não começa a não ver saída, ela vai se fechando, vai mudando o comportamento dela, né? Aí começa a vir os pensamentos suicidas, né? Como uma possível solução, uma forma de fugir de tudo isso, de acabar com essa dor, com esse sofrimento, né? Depois ela passa para a ideação, que a gente chama, né? Ela ir procurar que meio, de que forma que eu vou fazer isso? E depois para concretizar, né? Então, ela vai passando por fases. E se ela tem uma ajuda, se ela recebe uma ajuda nesse processo, em uma parte desse processo, a chance da gente reverter isso, né? Para que a pessoa não chegue lá no limite dela, né? Então, o fato da pessoa muitas vezes ligar, e ligar de uma vez por dia, e ficar ligando, né, anos, talvez seja essa válvula de escape para ela, né? Ela consegue aliviar naquele momento aquela dor, aquele incômodo que ela está sentindo, e isso faz com que ela respire e, né, vamos para outro dia, vamos tentar mais um pouco, né? Então, essa é a importância do desabafar, do ter esse canal, né, onde a pessoa pode falar sobre qualquer assunto, né, isso é importante também a gente frisar, né, lá a gente pode conversar sobre qualquer assunto que a pessoa queira falar, né, e isso ajuda bastante, eu acho, nesse processo tudo. E a gente sabe, né, por dados da Organização Mundial da Saúde, que 90% dos casos de suicídio poderiam ser prevenidos. Olha só, é um número muito alto,
né? Muito alto, né? Né? O que você está fazendo ou está deixando de fazer para ajudar essas pessoas? E eu acho que tem muito a ver com a percepção, a nossa percepção, o entender isso, o olhar para o outro, o ver que o outro está em sofrimento, né? Muitas vezes a gente não percebe, a vida é tão corrida, a gente está sempre tão atarefado, né? Às vezes a pessoa, você percebe às vezes alguém que a pessoa não está muito bem, mas você pergunta para ela, está tudo bem? Ela fala, está tudo bem. E você não tem tempo para falar, não, mas vem cá, percebendo que você não está bem, né? Você quer conversar, quer falar alguma coisa, né? Eu estou aqui com você. Quem de nós faz isso no nosso dia a dia, né? Então, e essas pessoas vão se sentindo deixadas de lado, né? Como se elas se veem completamente sozinhas nesse processo todo, né? E muitas vezes elas não falam diretamente, mas dão alguns sinais, né? Que a gente precisa ter esse olhar mais atento para perceber, né? Quando essa pessoa não está bem, quando ela mudou o comportamento, de repente ela era uma pessoa expansiva, gostava de conversar e tal, de repente se fechou, você convida para sair, a pessoa não quer mais, né? O adolescente que está sempre trancado no quarto, às vezes os pais se tranquilizam, falam, não, tá lá, tá aqui no quarto, tá em casa, tá sossegado, tá, né, tá protegido, e muitas vezes não está, né, que os pais às vezes não têm noção do que está se passando na cabeça desse adolescente, o que ele está vendo nessa internet, né, o que ele está procurando ali. Então, esse olhar a gente precisa ter mais atento, né, adolescentes que se cortam, e escondem, às vezes que esse calor as pessoas estão lá de manga comprida, né, a gente precisa saber. Às vezes a gente recebe ligação de adolescente que fala que se corta há muito tempo, né? E os pais nunca perceberam. Aí se fala, como assim nunca percebeu? Né? A gente se pergunta. E não, nunca percebeu. Ah, é mania de adolescente andar de capuz, né? Andar de manga de roupa comprida, sei lá, é o jeito dele. Às vezes só tem algo acontecendo aí que você precisa olhar mais de perto, né? E isso faz toda a diferença nessa prevenção dessa criança ou desse adolescente desenvolver um transtorno mental, né? Certo. Esse olhar atento é muito difícil, né? Esse olhar atento é difícil porque creio que os pais às vezes têm a incumbência não só da educação, mas da própria manutenção do bem-estar dos filhos. Às vezes não tem como ficar ali atento a todo tempo, às vezes também não tem a instrução necessária, né? Porque ainda há uma grande parcela da população remanescente das pessoas que não tiveram que optar entre o estudo e o trabalho. Então, às vezes, essas informações muito difíceis, né, de chegar até os pais, e aí vocês fazem esse auxílio que acredito que seja fundamental ali vocês ficam ali praticamente entre a cruz e a espada, né? Porque tenho quase certeza que vocês passam muita vontade de dizer, não faça isso, ou, sabe, de dar aquele conselho que chega na ponta da língua, você tem que engolir o conselho. Né? Então, ali aquele momento, ainda aquela encarnada de pai e mãe, cada um de vocês deve ter muito disso. Então, ou até mesmo às vezes se vê no lugar do pai, se vê no lugar da mãe, daquela pessoa, ou às vezes em algum momento da vida deve ter passado em uma situação muito parecida. Então, acho que esse treinamento de vocês, ele me pergunta, como funciona para você não se colocar no lugar de? Eu acho muito complicado isso, né? Então, né, isso exige um autoconhecimento, né, de si, para poder entender da onde, primeiro, a gente diz que o CVV é uma filosofia de vida, né, por quê? Tudo isso que a gente aprende lá, a ter esse olhar mais atento, essa escuta mais atenta, né, esse ouvir mesmo, se interessar pelo que o outro está falando, a gente acaba trazendo para a nossa vida, né, e
claro que a gente, às vezes, não vai usar exatamente como a gente faz no atendimento, porque você está conversando com um filho, de repente, você acha que você tem que orientar, você tem que falar, não, isso não, você não vai fazer isso agora, você vai fazer tal coisa, né? Como pais, a gente tem essa obrigação até, né, de orientar e de conduzir os filhos, mas a gente precisa desenvolver uma empatia, né? Uma empatia, eu digo mais diretamente, seria da gente poder ouvir o outro. E olha que você disse, às vezes é muito difícil, porque você conversar com uma pessoa em sofrimento e ela contar as coisas que estão acontecendo com ela e o sentimento, que na verdade a gente foca mais no sentimento da pessoa, porque eu não vou conseguir resolver a situação dela, né? Mas eu vou poder acompanhar ela naquele momento em que ela está comigo ali na ligação. Então, isso toca, logicamente, a gente também, né? Somos todos seres humanos, então, muitas vezes a gente fica, né, nessa energia, vamos dizer assim, nessa dor da outra pessoa. Mas a gente tem que aprender a sair disso, né? Porque se eu não conseguir sair disso, eu não consigo atender a outra pessoa, a próxima pessoa. Então, a gente usa, no CBD, a gente usa o termo zeramento, né? Se eu receber uma ligação que me tocou demais, que, de certa forma, me desestabilizou, eu vou deslogar, eu vou dar uma paradinha, vou respirar, vou me centrar novamente, né? E cada um usa daquilo que conhece, que gosta, faça uma oração, sei lá, qualquer coisa que te acalme, né? Para você poder estar ali inteiro de novo para a próxima ligação. Então, esse é um exercício, né, que a gente precisa aprender a fazer. Nem sempre é fácil, não, viu? Porque às vezes a gente é pego, assim, né? Por mais tempo que a gente tenta, que a gente, né, lida com isso, tem ligações que mexem muito mesmo, né? Porque você sente a dor da outra pessoa, né? O quanto aquilo tá doendo nela, né? Então, a gente precisa usar né, terem um pouco estarmos juntos ali, mas sabendo que o que é da outra pessoa é dela, o que é meu, para que eu possa estar disponível para a próxima, né? Porque senão eu fico atento e eu não consigo mais falar com ninguém, né? Prestar esse auxílio a mais ninguém. Mas você estava falando uma coisa que você estava comentando, uma coisa que eu achei interessante. Às vezes a gente fala que os pais não percebem, né? Você estava dizendo que é difícil, né? Todo esse contexto que a gente vive hoje. E é por isso a importância das campanhas, principalmente do Setembro Amarelo, né? Para que mais pessoas da sociedade percebam, estejam atentos, né? Então, essa criança, esse adolescente, onde os pais talvez não tiveram esse olhar, muitas vezes o professor pode ter, né? Às vezes a mãe de um amiguinho que está lá mais atenta pode perceber alguma coisa, né? Outra pessoa que já ouviu falar, né, desses sintomas, do que pode, né, ou percebe na fala dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, né, que tem algo ali que, poxa, eu preciso olhar com mais atenção, né? Então, isso é importante, né? Por isso a importância de se falar, de discutir sobre isso, da gente entender um pouco mais como é que isso acontece, né? Porque é só assim que a gente pode ajudar. Porque se eu não percebo nada, eu só perguntei, ele falou que tá tudo bem, ok, então tá tudo bem, né? Mas não, se eu tô sentindo, se eu tô percebendo, eu preciso sair da minha zona de conforto, né? Porque as pessoas têm medo de entrar né, na dor do outro. A gente tem medo de perguntar para o outro, tá tudo bem mesmo, né? Estou achando você assim
meio estranho. Você tem pensado em suicídio? Já pensou de fazer uma pergunta dessa para alguém que você percebe que já falou alguma coisa a respeito, tal? A gente tem medo, né? Porque, tá, e aí ele fala que tá pensando em suicídio, aí o que eu faço? Né? Como é que eu... O que eu faço agora com essa bomba, né? Parece que eu sou responsável agora pela vida daquela pessoa. Deve não ser é? assustador, né? É como se eu tomar um soco, assim, imagina se a pessoa... Isso. Essa deve ser uma das perguntas evitáveis a todo custo pela maioria das pessoas, né? Exato, porque a gente não tem coragem de ouvir, porque a gente não sabe o que fazer. Mas se a gente souber o que fazer, será que não fica mais fácil? Né? Se eu tiver coragem de perguntar para o outro, e o outro me disser, olha, eu estou pensando mesmo, porque a minha vida está assim, está assado, não sei o que, eu não sei mais o que eu faço. O que a gente pode fazer? Primeiro, você já está fazendo. Proporcionar esse ambiente onde a pessoa possa falar, e às vezes, é interessante isso, às vezes só de você perguntar com a intenção de realmente ouvir aquela pessoa, ela vai sentir isso. Ela vai sentir que ela pode se abrir. E aí você já está fazendo algo. Você está proporcionando que ela fale do que está incomodando ela, né? E aí vai de você analisar, o que mais que eu posso fazer? Como é que eu posso te ajudar? Né? Talvez perguntar para essa pessoa, né? O que você gostaria que eu fizesse? Se você quer que eu vá com você algum profissional? Quer que eu vá, né? Vou junto com você buscar ajuda? Quer que eu converse com alguém, que eu explique para alguém o que está acontecendo com você? Né? São coisas que a gente pode fazer, mas a gente só vai fazer se a gente conseguir saber, ter esse olhar atento e saber que eu posso ajudar. Eu não sou responsável pela vida do outro, isso é importante saber, né? Você viver, a gente costuma dizer assim, que nós não somos resolvedores de problemas. Realmente não somos, porque não temos. Né? Muitas vezes a gente não consegue resolver os nossos próprios problemas. Como é que a gente vai querer né, resolver o problema dos outros? Mas a gente pode estar junto. A gente, estando junto, a outra pessoa não vai se sentir sozinha, abandonada. Né? Então eu posso estender a minha mão, meu ouvido. Né? E é isso que faz toda a diferença. É o primeiro passo para que a pessoa se sinta acolhida, importante, né? Poxa, tem alguém que notou que eu não estou bem e se preocupou comigo. Isso ajuda nesse processo, né? De busca de um auxílio, às vezes, profissional, né? Que, de repente, a pessoa precisa. Eu acho que dá para fazer um paralelo com o bullying. Acho que o Alexandre já deve ter passado por essa situação também. Às vezes nas escolas a gente vai dar uma palestra em relação ao bullying, tem professor que não deixa a gente falar a palavra bullying, né? Porque se essa demanda chegar até ele não sabe o que fazer. E eu acho que se a gente começar a tratar dentro das palestras de bullying sobre suicídio, pior ainda, né? Porque se eu não sei como tratar um aluno que está sofrendo bullying, imagina alguém que quer cometer um tipo de suicídio ou pensou nisso. Acho que o professor vai à loucura, né, Alexandre? Vai, assim, entra em síncope a instituição ruim, né? Acho que a gente não tem ainda um preparo especial para essa questão da saúde mental, né? Eu acho que a gente devia ter muito mais atenção em relação a essa temática, e não só um pouquinho, né? Ou deixar na mão de um psicólogo. Eu acho que deveria já ser inerente à formação do aluno, à formação da criança, do jovem, né? Principalmente nas escolas, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer uma palestra numa escola, e enquanto eu estava fazendo a palestra, uma das professoras que tinham me convidado pediu para que eles fizessem perguntas, né? E escrevessem ali na hora, para depois ela me fazer as perguntas. E ela começou a ler as perguntas, né? E alunos falando que estava pensando sim, em suicídio, ou que se cortava, ou que estava passando por não sei. A professora ficou em pânico. Ela falou assim: são meus alunos, né? Assim, ela ficou muito tocada. Porque ela falou assim: são meus alunos, eu não tinha esse olhar para eles. Então, para essa professora fez a diferença, porque ela falou: eu vou me disponibilizar a ouvir os meus alunos, né? Quem quiser conversar comigo,
eu vou abrir um canal para que eles possam chegar e desabafar comigo e falar, né, o que está acontecendo. Porque eu lembro que ela ficou muito assustada, né, com as colocações dos alunos dela. Ela falou, eu estou aqui com eles todos os dias, e eu não percebia isso, né. E é normal, é natural, o professor também tem tanto acúmulo de tarefas, de tantas coisas, mas a gente precisa ter esse olhar mais atento, né, para poder oferecer essa ajuda, né, e assim fazer essa prevenção realmente do suicídio. E é falando sobre isso, é entendendo mais, é sabendo como é que eu posso ajudar, perdendo esse medo do contato, né, de ouvir o que o outro tá falando, né, porque a gente acha que a gente tem que resolver a situação do outro, e às vezes não é isso, às vezes a gente precisa só mostrar que a gente está junto, né, que a gente pode intermediar alguma coisa ali, de repente, tá? Ou entre uma busca de ajuda profissional, né, e isso pode fazer toda a diferença para aquela criança, aquele adolescente, nesse momento que é tão vulnerável, né, onde eles estão tão vulneráveis. Essa é a verdade, Perfeito. né, a adolescência é um período muito vulnerável, né, onde Perfeito. a gente deveria estar muito mais atentos, né. E ter um acompanhamento maior. Ô Sandra, Isso. agora a gente está entrando nos minutos finais da nossa live. Eu vou fazer uma pergunta que veio de um dos nossos um seguidor que está assistindo a live, que é a doutora Maria Isabel. Ela quer saber se o CVV ele tem algum trabalho externo, ou se é somente esse trabalho de acompanhamento, né? Queria saber se tem algum tipo de trabalho externo com a sociedade. Olha, nós temos, né, nós temos o CVV Comunidade, que é ir para a comunidade, levar algo, né? Quando a gente vai fazer as palestras, já é uma ação na sociedade. A gente está meio de mãos atadas aí esses 2 anos, né, sem poder fazer muita coisa, mas o CVV tem trabalhos, sim, de escuta ativa, né, por exemplo, a gente pode fazer trabalho em algum, por exemplo, em feira livre, né, ter lá um espaço onde a gente vai divulgar o trabalho, né, que a gente já fez aqui em Bauru, por exemplo. A gente sabe que em São Paulo o pessoal faz nos metrôs, né, as linhas, em algumas linhas lá tem, né, tem um pessoal disponível para ouvir, né? Então, são vários trabalhos que são feitos, rodas de conversa, né? A gente tem também uns vídeos para proporcionar essa discussão. Por exemplo, no site do CVV foi feito há 2 anos já, uma parceria com a Unicef, onde foram desenvolvidos várias sequências de vídeos, então com assuntos pertinentes, né, para discussão com jovens, é jovem falando para jovem. Então, tem sobre bullying, tem sobre assédio, né, tem sobre pressão nos estudos, então são assuntos deles, né, e aí tem o jovem falando, são videozinhos curtos de 1 minuto, mas para os professores, está disponível no site, tá? Os professores podem, né, ou quem queira, disponibilizar desse material para proporcionar um bate-papo, né, fazer uma roda de conversa, abrir uma discussão sobre esse assunto. Tem para pais também, para professores, né? Então, no nosso país tem bastante material que pode ser usado, né, por outras pessoas também, não só por nós voluntários, né, para a comunidade, de modo geral, né, utilizar essas ferramentas lá que estão disponíveis, né. Perfeito. Inclusive, só fazendo uma observação, a senhora mencionou sobre o metrô de São Paulo. Se eu não me engano, colocaram esse mês uma caixinha lá, um telefone que as pessoas que passam no metrô conseguem fazer um contato direto, tal, uma ação legal que acho que a Prefeitura de São Paulo tinha disponibilizado. Então você vê que acontece também algumas ações pontuais, né?
A gente tem mais 5 minutos. Alexandre, você tem mais alguma pergunta rápida aí? Eu já tinha encerrado as perguntas, acho que eu acabei caindo e daí voltei, alguma coisa, a internet misteriosamente me jogou fora, mas eu fiquei muito feliz de participar hoje e fiquei feliz da nossa convidada ter nos esclarecido diversas das dúvidas muito importantes e de também ter desassociado a visão das pessoas, que as pessoas têm de se viver e colocado a visão correta, né? Mais importante do que trazer, exatamente esclarecer o que esse viver faz, mas é esclarecer da forma correta. Eu estou muito feliz pela sua presença aqui hoje e por toda a informação que a senhora trouxe para quem está nos assistindo hoje e quem vai nos assistir daqui para frente, né? Eu que agradeço, viu, Alexandre, a oportunidade de estar conversando, estar levando essas informações, né, que eu acho que é um assunto realmente muito importante, que a gente precisa deixar em evidência, né, mais provocar esses debates, essas conversas, para que as pessoas saibam realmente um pouco mais, né, sobre isso e como fazer para ajudar, né, quem a gente percebe que pode estar em sofrimento. Né? Então, agradeço bastante aí o convite de vocês. Viu? Bacana, bacana. Perfeito, gente. Antes de eu fazer o encerramento formal aqui, deixa eu pedir para nós três fazer um sorrisinho para eu colocar de capa lá no vídeo da live, beleza? Rapidinho, um sorrisinho de todo mundo. Aê, é que depois eu procuro lá no vídeo, eu coloco como capa, aí fica um negócio bonitinho. Sandra, queria agradecer também a presença aqui na Abrapeb, fazendo essa live com a gente, num dia tão importante na temática de prevenção ao suicídio, que é um assunto muito, muito íntimo com o bullying, que é o que a gente trata aqui na associação, né? Então eu acho que esse tipo de conversa ele é extremamente relevante, que nem o próprio doutor Alexandre disse, para mostrar para as pessoas que o tema não é um tabu, né? Ele deve ser comentado, ele deve ser falado, e é isso que a gente está trazendo. Informação para as pessoas que às vezes têm essa angústia, saibam até onde procurar. Tenham esse canal, que é 188 o número, né? Sabem que pode acionar 188 para fazer esse contato direto. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live. Durante agora a atividade da Abrapeb vai se tornar cada vez mais frequente, né? A gente estava preparando arte, preparando o site, um monte de questão burocrática, né, Alexandre? Mas agora acho que as lives, a live conteúdo vai se tornar... Agora o negócio está andando. Mas agradeço aí vocês, viu? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite a todos, então. Obrigado à nossa querida convidada, que se deu um tempo precioso da vida dela e que faz um trabalho tão imprescindível, não só para a valorização da vida, como é o nome da instituição, mas para salvar vidas, que às vezes apenas esse ato que as pessoas às vezes não se dispõem a fazer, mas que vocês se dispõem, que é ouvir as pessoas, salva vidas. Eu acho que isso vocês são os heróis sem capa e sem espada. Obrigada, Alexandre. Obrigada. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos e até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.